Ok, o Will Smith dispensa apresentações e o fato que aconteceu você também já deve estar sabendo. Mas o que isso tem a ver com psicologia? É o que nós vamos conversar hoje, depois da vinheta. Que o Smith é um grande ator, um grande artista, ninguém pode se opor a isso. Até o filme dele com nota 2,5, eu nem me lembro o nome, tava como o mais visto essa semana no Netflix. Ah, lembrei o nome, Gemini Man, que ele é um atirador, alguma coisa assim, um filme bem água com açúcar mesmo. Gemini Man. Mas estava com um dos mais assistidos lá. Como se não bastasse toda essa fama, dinheiro, ele é conhecido por diversas coisas boas que ele faz, diversas ações sociais também. É um cara com uma imagem, digamos ali, impecável. Mas aí o que leva uma pessoa, em plena entrega do Oscar, seu primeiro Oscar, então todo mundo que começa ali, por mais conhecido que seja, existe ali ainda existe toda uma glamorização, né, do Oscar, como é a academia máxima, né, tanto que Oscar é sinônimo de premiação, quando alguém vai falar uma grande premiação, fala o Oscar de determinado colocação, então é sinônimo, né, de premiação, você já entendeu o que eu tô dizendo. Então o Chris Rock, que é um humorista muito conhecido lá nos Estados Unidos, ele faz ali uma piada que o Smith não se agrada. Mas o que esse humor tem a ver com a questão da psicologia? Veja bem. No humor, dentre várias estruturas, que é o timing, o approach, a hora que você entrega, e o que faz as pessoas rirem, justamente essa inversão do pensamento. Então, quando você está levando a pessoa ali, a questão da distração, você está levando a pessoa numa linha de raciocínio, e você quebra e traz para um outro lado, e isso gera essa surpresa, e isso gera, então, a graça, né? Porque dá aquela trava, e aí você tem aquela reviravolta. E tem até a história a pessoa que não entende a piada, então diz que piada boa não precisa ser explicada. Porque assim, você pensa, a hora que você entende, mesmo muitas vezes a hora que você entende, você fala, putz, aí você ri. Essa flexibilidade do raciocínio tá trazendo, e quanto mais a pessoa consegue fazer isso sagazmente, mais ela se dá bem nessa área do humor. Quando nós estamos falando de mudança de pensamento, nós estamos falando basicamente também de psicologia. Qual é a psicologia por trás, de repente, que nós podemos aproveitar aqui e dar os nossos 50 centavos sobre essa história? De que, quando você precisa trabalhar com essa inversão de pensamento para gerar, então, o humor, essa linha de pensamento inicial, que é para onde você vai começar o raciocínio e virar, essa linha não necessariamente é a mesma para todos. Então por isso que algumas piadas não são engraçadas para umas pessoas e são extremamente engraçadas para outros. No Brasil já se discutiu muito, ainda se discute o limite do humor. E o Danilo Gentili, que é um dos principais humoristas hoje no Brasil, dentre muitos outros, acabou falando muito sobre isso, e eu gostei de uma definição que ele traz quando ele fala que o limite do humor é o toque. Então, para o Danilo Gentili, o humor ele não teria um limite até que a violência seja instaurada. Até mesmo o Danilo Gentili recentemente também foi envolvido por questões contraditórias e também teve aí essa questão do limite do humor questionada, até o limite da ficção, etc., por um filme muito delicado que ele roteirizou junto com que ele produziu, basicamente. Agora, o que acontece aqui? Quando o Chris Rock ele traz uma temática, algumas coisas, alguns assuntos não são bem-vindos no humor como um todo. Basicamente o humor negro. Nós temos aqui, próximo até o Danilo Gentili, coincidentemente ou não, o Léo Lins, que ele é conhecido basicamente por esse humor negro, que é um humor que se esbarra muito mais nessas questões de... Até quem questiona até o nome, né, humor negro e tal, mas ele se esbarra muito nessas questões morais, culturais, etiológicas, demográficas, então... Coisas que eram engraçadas antes, piada de loira, piada de português, piada hoje pode ser basicamente interpretada como uma piada xenofóbica, ou até mesmo uma piada discriminatória, ou alguma coisa assim. E o humor ele vai se moldando com o tempo. E essa piada basicamente não tem graça nenhuma para Will Smith.
Ao ponto de que ele levanta e agride fisicamente. Então ele quebra esse limite do humor que o Danilo Gentili, aqui no Brasil, ele acaba trazendo muito bem estabelecido aqui. Que o humor, teoricamente, deveria ser livre até que isso se esbarre em uma violência propriamente dita. Então ele quebra essa barreira, mas ele quebra de uma maneira tão perspicaz, digamos assim, que ele levanta as certas. Se você assistiu eu não vou colocar aqui imagem, porque além de amplamente difundida, eu não tenho a noção dos direitos autorais dessa imagem. Então ele levanta aqui, vai até o Chris Rock e do nada, realmente assim, numa atitude traiçoeira, ele pega e emite um golpe, né? Não sei se um murro ou um tapa, mas a foto que deu a impressão que foi um tapa. Isso assim acaba sendo tão desproporcional que não dificilmente, primeiro momento, primeira vez que eu assisti a cena foi, isso é combinado. Isso com certeza faz parte da parte do humor. Você percebe até alguns esboços, algumas reações das pessoas, tipo, rindo, e aí depois fica aquela coisa, o Chris fala, uau! E eu fico imaginando também se ele revida, mas aí você fica assim, naquela tensão. E aí então, nós aqui observamos de novo essa quebra, onde nós estamos caminhando para uma linha onde algumas pessoas riem, outras não, e aí ele faz aquilo, então são várias quebras ao mesmo tempo, que aí você fala, alguma coisa errada tá aqui. Então a gente sai, assim, Will Smith, bacana, o personagem, Chris Rock, pelo jeito ali, um humorista e tal, e você percebe aquela pessoa, uma pessoa que provavelmente você nunca viu, naquele estado emocional. E aí isso acontece com a gente, assim, primeira vez que você assiste esse vídeo, você tem essa reação. E o que acontece logo depois? Acontece, então, a premiação. Ele ganha o Oscar. E ali, ele então começa a trazer várias falas, e tanto não foi uma encenação que no meio tem uma foto lá do Denzel Washington, precisando ir lá conversar com ele, aparentemente acalmando ele e tal. E aí, então ele sobe, né, até com uma frase assim, olha, cuidado que no seu ponto mais alto o diabo vai atrás de você. E começa a falar sobre algumas mulheres que ele defende, algumas... E ao mesmo tempo você percebe muito verdade naquilo, só que aí você lembra que, olha os pensamentos, você lembra que ele é um ator, que provavelmente ele conseguiria encenar e gerar isso, chora e delonga e parece um pouco perdido na fala, mas aí então... Eu até tô curioso para ver se o Victor Santos vai fazer uma análise ali, e provavelmente seria uma dificuldade muito grande, né? Porque a linha de base geralmente a gente vê em apresentações e não em gravações corriqueiras. Mas aí, espero que ele faça. Mas aí, então, ele começa a falar que defende a família, isso, aquilo, só que ele começa a dar algumas voltas nesse assunto e não necessariamente fala, eu errei, ou ele justifica toda aquela ação. Basicamente, o que aconteceu? Quais são os desdobramentos? Impossível esgotar esse assunto, mas os desdobramentos e o que isso tem a ver com a psicologia também. Acontece que quase ninguém sabia, talvez até o nome da esposa do Smith, quase ninguém sabia que ela tinha essa doença, alopecia. E aí, então, quase ninguém sabia do nome da esposa do Smith, quase ninguém sabia dessa doença, quase ninguém sabia da premiação do Oscar. Sim, porque a audiência das premiações do Oscar historicamente tem perdido essa repercussão. Basicamente, quando você vê um filme indicado ao Oscar, o ganhador de Oscar, muitas vezes isso significa que ele está ali no mainstream hollywoodiano do que necessariamente um filme bom. E basicamente, quando você está... Depois das plataformas de streaming, nós tivemos acesso muito mais fácil a outras produções de outros países que estão muito longe ali do que a academia traria, né? A gente teve aí séries coreanas, séries espanholas, com muita coreana, então, muitas séries boas, né? E nós tivemos, então, essa inversão. Então, antes o Oscar era até transmitido nas grandes redes de canal aberto e tudo. Aquele filme demorava alguns anos para chegar aqui e você quase não achava na locadora, né? Titanic. Eu lembro que eu esperei quase tinha lista de espera das fitas na locadora
para assistir o Patriota, assim, Coração Valente, né? Coração Valente também, um filme que eu esperei muito na fila de espera das locadoras ali, na época que o Oscar realmente representava muito. Tudo isso, né? Nós temos então todo mundo voltando a falar sobre o Oscar, só que não de uma coisa positiva. Todo mundo falando do Will Smith, não de uma coisa positiva. Todo mundo falando do Chris Rock, muitos brasileiros nem conheciam o Chris Rock, não de uma forma positiva. Tudo isso se desdobra num holofote, mas aí nós caímos numa máxima, talvez, do Donald Trump. É o cara que eu mais conheço, ouvi falar isso. Hoje eu tô bom de referências, né? Donald Trump e tal. Mas um cara que a máxima dele diz assim: não existe publicidade negativa. Parece que o Donald... Então, o que na verdade... E às vezes nós vemos algumas pessoas claramente fazendo isso em redes sociais. Por mais que aquilo seja esdrúxulo ou não aceitável, e aí quebra aquele limite do humor que a gente falou, ou do esperado do humor, por mais assim que vejamos coisas que não são atraentes, mas aquilo gera uma atenção, e aí alguns vão chamar até de sensacionalismo. Então temos programas da TV que se revestem sobre isso, temos pessoas propriamente muito conhecidas por isso. Essa não publicidade negativa, que parece que o Trump que diz mais, e que faz mais, nós temos o bom e velho aqui no Brasil, que é falem bem, falem mal, mas falem de mim. Toda essa situação gera um holofote desproporcional a respeito da situação. Qual que é a problemática disso? E qual que é a problemática de toda a questão sensacionalista? Que nós geramos, então, um modelo. Então, quando nós estamos falando de propagação, nós estamos falando de modelação. Isso na análise do comportamento. Quando nós olhamos, muitas vezes, para algo que parece normal, aquilo começa cada vez mais a entrar na normalidade. Fui olhar alguns comentários e muita gente justamente dizendo, mexeu com a família, gosto muito do Will Smith, mas se fosse com a minha esposa, etc. E aí a gente chega à conclusão de que a normalização da violência acaba sendo um efeito colateral, não proposital, de situações como essa. Existiam muitas outras maneiras de lidar com isso. O que na verdade passou a ser? Nós descobrimos então que a esposa dele tem essa doença, que é um tabu na família dele, que consequentemente, provavelmente, existe uma dificuldade de lidar com o assunto, com o tema, e provavelmente não, com a própria doença, né? Ninguém gosta de ter uma doença, obviamente. Vários desdobramentos que nós vamos percebendo a respeito disso, que poucos são positivos. Principalmente para quem assiste e passa a pensar, mexeu com a minha família, aí não tem jeito e tal. Mas a desproporção da reação física para uma simples... Aquele filme que o Chris Rock faz a analogia também ganhou holofote, um filme que eu nem tinha assistido, que eu nem conhecia e que talvez nem tenha chegado aqui tão forte no Brasil. Então, existem vários holofotes aí que são, então, desdobramentos dessa situação específica. Como vai ficar a imagem do Smith? A gente sabe que existe uma assessoria enorme para isso, é interessante para o Oscar, é interessante para o Chris Rock, é interessante para o Smith, que todo mundo não saia com a imagem abalada a respeito disso. Mas o que a assessoria de imprensa deles, né, da própria academia do Smith, não tem tanto interesse em trabalhar, porque já não diz respeito ao dinheiro deles, é sobre essa temática de normalização da violência. Temos as linguagens não violentas, formas de lidar com isso, habilidades sociais, outras maneiras, né? Isso pode se estender ao bullying, pode se estender se o Chris Rock fosse branco ou se o Smith fosse branco, as questões do racismo, que é muito forte, né, nos Estados Unidos, e vários desdobramentos poderiam se dar sobre isso. Mas basicamente o que a gente precisa entender é que essa mudança de pensamento, essa possibilidade, isso aconteceu de fato em todos os interlocutores, inclusive nós, nesse ato específico. Mas esse modus operandi, ele poderia ser retratado mais diretamente
para que isso não se torne um modelo. Então, assim, se de repente virar um padrão de que se você fizer alguma piada com a minha família e se justifica com violência, isso não seria. Porque violência, geralmente, né? Qual que é o problema da violência? Ela é um espelho desproporcional. Ela geralmente é combatida com mais violência. E nós estamos no mundo agora, atualmente, falando que nós não precisamos de mais violência. Existiam muitas outras maneiras. Se o Smith tivesse só não gostado e ficado na cadeira dele, ninguém nem saberia que isso era um problema para ele, que isso era um problema para a esposa dele, que enfim, muitas vezes quando nós não emitimos, agora tecnicamente falando, quando nós não reforçamos, ou seja, isso foi um reforço negativo, né? Uma punição positiva. Quando nós não reforçamos, simplesmente passamos reto e fazemos de conta. Até ele falou assim, na retratação dele, você é muitas coisas, muita gente fala coisas que a gente não gosta, a gente tem que ficar quieto. Não necessariamente uma passividade, mas buscando uma assertividade de um efeito contraditório e que nem ele gostaria e que agora ele experimenta. Muita gente não vai olhar o Smith da mesma maneira, não vai ver que esse é um cara, muita gente vai tirar opinião a respeito dele ou vai se normatizar baseado nesse comportamento, sendo que ele também é uma pessoa cheia de qualidades, cheia de defeitos, assim como toda pessoa. Basicamente esses são os problemas e os desdobramentos, mas claro, existem muitas outras coisas que podem ser faladas sobre isso. Autocontrole, assertividade, habilidades sociais são maneiras, são habilidades, são requisitos, são soft skills que você pode adquirir em psicoterapia. Se você tem interesse em entrar no processo de psicoterapia, se você percebe então essa sua autorreação de raiva, ou que você se sente refém dos seus sentimentos, fica triste, não consegue agir diferente, muitas vezes você está triste, não consegue trabalhar direito ou se relacionar direito, quando você sente que você não tem controle de suas emoções, talvez seja uma hora de procurar um profissional psicólogo. Eu sou Sérgio Silva, vou ficando por aqui. Para mais informações sobre psicologia, para ter mais acesso às redes sociais, sergiosilva.net. A gente se vê. Um grande abraço. Até já.